Agora outra matéria que eu adoro. Tenho uma informação arrepiante para vos dar. Portugal está assombrado. Ouviu bem? Assombrado. Quem é que já não ouviu relatos de vultos fantasmagóricos a rondar um jardim durante a noite, ou vozes numa sala completamente vazia? Vocês riem sempre que nunca viveram uma situação dessas. Também há aqueles relatos de objetos que se movem sem ninguém lhes tocar, casas que ninguém quer habitar, é verdade. Quando as lendas se juntam à imaginação popular, nascem histórias que têm tanto fascinante como de assustador. Ora, a minha próxima convidada é a jornalista e decidiu passar para o papel um livro que faltava. Este livro faltava principalmente para quem gosta muito destas histórias como eu. Aqui está. Algumas histórias de um Portugal assombrado. Peço o vosso aplauso para a Vanessa Fidalgo. Olá, Vanessa. Se faz favor, sente-se. Olá. Bom dia. Faz favor, senta. Oh, Vanessa, então que faz... Bom dia. Bom dia. Então que fascínio, como é que é isto? Que fascínio é este pelas coisas assim dos fantasmas, estas histórias? É uma coisa recente ou tem esta pancada como eu há muito tempo? Não tenho a pancada, nunca tive. Este livro nasce de uma reportagem que eu fiz para a revista Domingo, do Correio da Manhã. Foi uma reportagem que me foi sugerida pela minha editora. Portanto, não gostava nada, não tinha assim pelos fantasmas a alegria que eu tenho. Não, assim um certo carinho, não. Nada, nem carinho nele. Eu nunca vi um fantasma, mas não morro sem ver um. Aliás, a não ser que depois de morrer, se calhar vejo muitos, mas... Se me perguntassem, teria até um certo medo. É, tem medo. Eu acho que morreria de medo também, mas é uma coisa que me fascina. Bom, ora então, neste livro, então, partiu à procura do quê, Vanessa? Conte lá. De casos concretos, não é? De histórias de fantasmas, portanto, de relatos. E aos das mais variadas origens, desde lendas muito antigas, do século XII, século XIII. Portanto, uma parte do livro é também pesquisa bibliográfica. Desses casos. Mas há outros que não, que foi mesmo, foi lá ver, não é? Olha, conte-me, vocês sabem que aqui em Benfica há aqui um palácio, não é? Um palácio que é habitado. Palácio é o Beau Séjour, não é? Benfica, portanto. Conte lá, o que é que se passa aqui neste palácio? Esse palácio, portanto, ele pertenceu ao Barão da Glória. Barão da Glória? Exatamente. Não morreu feliz? Ele não morreu feliz, consta até que era um bom viveiro, um homem amante das artes. Agora acontece, é que se calhar por gostar tanto das obras de arte que tinha no seu palácio, por ali ficou. Entretanto, nos anos 90... Por ali ficou, ou seja, retornou do além? Pois, aparentemente anda por lá. Ai, quem conta isso? Contam os funcionários do Gabinete de Estudos Oliciponenses, que é, portanto, o Gabinete da Câmara Municipal de Lisboa, que funciona no Palácio do Beau Séjour. Portanto, há uns funcionários, então, da Câmara, não é? Que, quando estão a trabalhar, dão de caras com o Barão? O que aconteceu foi que, quando eles se mudaram para aquele edifício, mesmo antes de estarem concluídas as obras de remodelação, eles tinham que serão a trabalhar para arrumar todos os arquivos, todos os documentos. Para já ouviam barulhos muito estranhos durante a noite, coisas que, segundo as palavras que eles usaram, inexplicáveis. E depois, os arquivos que arrumavam, no dia seguinte, de manhã, estavam noutro sítio. Ai, o Barão desapareciam. Era um brincalhão. Portanto, isto são relatos de pessoas que a Vanessa diretamente recolheu. Exatamente. Ou seja, são pessoas que ainda hoje trabalham neste palácio e que se calhar já se habituaram ou... Já. Aliás, nem foi só... Os fenómenos não foram limitados a essa época. Dizem que ainda hoje se ouve o barulho das campainhas. E o que é que seriam as campainhas? Essa quinta, antigamente, era conhecida como a Quinta das Campainhas, porque no coreto que existe no jardim tinha aqueles vidrinhos pendurados que com o vento... Exatamente, oscilam. Já lá não estão os espanta-espíritos, mas o barulho das campainhas continua a ouvir-se. Eu acho isso maravilhoso. E não há forma, quer dizer, se calhar haveria forma de cientificamente comprovar o que é que se passa, não é? Mas pensar que, de facto, ainda habita por lá um fantasma. Um barão que já não de carne e osso, mas assim, fantasmagórico, a arrumar as prateleiras à sua maneira, acho uma maravilha. Temos também outra história, que eu já tinha ouvido falar desta história, mas não sei exatamente o que é que se passa, que é a aldeia desaparecida nas Furnas, não é? Portanto, dentro da Lagoa das Furnas está lá uma aldeia. Está lá uma aldeia.
Portanto, era uma aldeia de antigos camponeses que faziam os seus trabalhos na agricultura, e até que houve um rapaz que um dia começou a ver sinais estranhos. Avisou a aldeia. A aldeia não acreditou. Era gente humilde, gente sempre habituada àquele ambiente, e o rapaz dizia: algo vai acontecer, algo vai acontecer. O que acontece? Um dia que o rapaz saiu para ir vender gado a uma outra aldeia vizinha, quando chegou já não viu a aldeia, já não estava lá ninguém. No seu lugar estava a Lagoa das Furnas. No entanto, diz quem por ali passa e mora, de que ouvem-se ainda os barulhos das festas da aldeia e das pessoas no seu dia-a-dia, nas suas lides do campo e com o ouve-se gado. o ruído de uma comunidade, é isso? De uma comunidade. Da comunidade. Sendo que aí não há nenhuma aparição, então, nem... Não, é não, só uma coisa exatamente. meia... Mas isso já deve ser isso é um bocadinho a tradição oral da zona, não é? Exatamente. Já não tem bem a ver com estas casas das histórias afundadas, enfim, que de facto sentam ainda mais próximo no tempo, na cronologia, que no mais próxima ficamos assim, como se costuma dizer, de linguinha, de dentro de fora para agarrar a história. Portanto, foi isso que nós fizemos. Portanto, já falámos aqui de locais ricos em lendas, portanto, espíritos, superstições. O que é que nós fizemos? Portanto, a equipa, houve alguém que... muito afoitamente da equipa, não é? Meteu-se à estrada em busca de espaços e de casas alegadamente habitadas por fantasmas. Portanto, prepare-se, porque o resultado desta aventura pode ser interessante. Desta vez é guiada pelo destemido, claro, repórter Luís Maia. Vamos lá. Quinta das Conchas, centro de Lisboa. Durante o dia passeiam aqui milhares de habitantes da capital. À noite, mais parece o cenário de um filme de mistério, suspense ou terror. Eu não sei se conseguem ver muito bem em casa, mas estamos mesmo a chegar ao Palácio da Quinta das Conchas. A casa que se diz assombrada pelo espírito de uma mulher que viveu aqui no início do século XX. Mesmo aqui ao lado dorme uma cidade à espera de mais um dia de trabalho. Mas alguns relatos dizem que o descanso dos vizinhos é por vezes perturbado por gritos lancinantes, provenientes destas paredes em ruínas. Consta então que uma escrava africana terá sido trazida para aqui no início do século XX e que terá tido um filho bastardo com um fazendeiro rico. Depois de ter tido o filho, a mulher terá enlouquecido e foi presa numa jaula de dimensões muito reduzidas. Ficou aí durante anos, durante décadas, dizem alguns, e aí terá morrido. Dizem que ainda hoje o espírito dessa mulher assombra o Palácio da Quinta das Conchas. As entranhas deste palácio, que poderá em breve ser demolido, respiram mistério. Será que os gritos à meia da noite vão continuar a ser ouvidos? De facto, à noite tudo fica muito diferente, não é? E assustador, tudo é mais assustador. não é? Assustador. Que eu saiba, o Luís não conseguiu descobrir a escrava, mas que aquilo mete um bocadinho de impressão, mete. Ora, outros locais, não é só Lisboa, portanto, há outro. Não. Nem os Açores, nem... Não, esta recolha foi feita do norte ao sul do país, por cidades, por sítios pequeninos, as histórias foram contadas por gente mais velha, por novos, enfim, é transversal, até porque estas histórias são transversais ao país e ao mundo inteiro. Elas existem em todas as culturas. Vanessa, não fez depois, não visitou as casas elas próprias, só visitou? Visitei algumas. Não encontrei um fantasma. Não encontrei nenhum fantasma. Mas qual foi aquela que impressionou mais? Porque há casas, às vezes, mesmo não acontecendo nada, há casas que parece que têm uma carga, uma energia que nos perturba um bocadinho, não se está ali confortavelmente, não sei se lhe aconteceu em algum sítio. Eu fui ver uma série de sítios à Serra de Sintra e acho que esse é o local que consegue
enfim, mexer mais connosco, independentemente de ser dentro de uma casa ou mesmo no meio da serra. Por exemplo, um dos mitos da serra é que as estradas desaparecem. E as estradas desaparecem? As estradas desaparecem. Portanto, as pessoas, quando querem encontrar o caminho de volta para uma determinada casa assombrada, depois, à segunda vez, já não encontram nem a casa, nem o caminho que lá vai dar. Nós perdemos quando andámos lá à procura de alguns sítios que tínhamos referenciados. Perderam-se? Perdemos. Bem Provavelmente. Os fantasmas a ficarem completamente assanhados. Retirem-se. Mas olha, tem aqui no livro a solução para uma casa que é muito falada aqui. A solução. Tem alguma da história de uma casa que é muito falada aqui na Marginal, perto de Lisboa. Já lá vou, agora vou só lembrar que eu também gosto de fazer de fantasma. 50.500 com alegria. Aí para casa, então, para afastar os fantasmas da Troika e o Gaspar. Esses fantasmas é que são difíceis. 50.500 euros. É então o Jogo da Glória, já sabem, 1.000 euros de montante garantido. O nosso prémio é tudo aí para casa. 50.500 euros é o Jogo da Glória, o nosso jackpot. Fantástico, que há de cair, que há de tombar, que se há de deixar agarrar melhor do que qualquer fantasma. Vocês vão ver, 50.500 um dia destes, catrapumba, vai acontecer. 760? 300. Antes de irmos então espreitar mais uma casa, quero-lhe só perguntar. Existe aqui, quem conhece aqui a zona da Marginal, da Grande Marginal, aqui de caminho até Cascais, entre Lisboa e Cascais, muito perto já do Estoril, há um castelinho. Uma casa que, por sinal, está sempre irrepreensivelmente tratada, sempre de janelas fechadas, nunca se vê lá uma pessoa, mas a casa está impecável. E diz-se que aconteceu ali uma tragédia e a casa está assombrada. O que é que a Vanessa pode contar dessa casa? O que eu consegui apurar é que aquilo que se conta dessa casa, realmente aconteceu ali uma tragédia. Uma menina que caiu, não é? Exatamente, uma menina cega que não terá antecipado o final, o precipício, e caiu dos penhascos. Agora, essa tragédia é verdadeira, aconteceu mesmo ali também há cerca de um século, mas não naquela casa, numa casa vizinha. Muito próxima. Muito próxima. Só como aquela provavelmente é acastelada e tem um ar um bocadinho mais gótico, digamos assim. Porque estes sítios com arquitetura mais bizarra... Mais romântica, não é? Exatamente. Ou então até com habitantes mais excêntricos, acabam por alimentar muito o imaginário popular. Então, esta casa que estamos a referir, que toda a gente aqui na zona de Lisboa conhecerá, porque de facto tem uma arquitetura muito particular, parece um castelinho à beira-mar. Essa casa, então, não houve tragédia nenhuma lá. Não. Ela incorporou uma história de uma casa vizinha. Exatamente. Por isso é que a casa continua habitada. Mas a verdade é que, embora a casa esteja irrepreensivelmente tratada e vai-se percebendo que é pintada e arranjada e que tem todos os dispositivos da vida moderna, a verdade é que nunca se vê lá ninguém. Ninguém, é verdade. Eu andei lá... Andou lá? Sim. Também bateu à porta? A circundar, bati à porta. E abriram? Também não vi ninguém, não. Ninguém? Mais do que uma vez. Muito bem, mas eu fiquei a saber porque eu vi aqui, porque a Vanessa faz aqui um relato de muitos locais dos quais ficamos a saber coisas que não sabíamos e, portanto, eu fui logo lá, ver se estava lá a casa. Bom, nós também, então, continuámos a palmilhar, então, aqui a equipa da reportagem da querida Júlia, continuámos a palmilhar espaços supostamente assombrados. Portanto, agora onde é que foi o Luís Maia? Tão afoito, estão a defrontar o desconhecido. Vamos lá ver. Monte da Tapada, Conselho de Sintra. Esta noite tem um aspecto um bocado arrepiante, só se ouve o vento e o motor do carro. Aqui há uns anos era o local favorito para os alunos fazerem gazeta, quando, em vez de lhes apetecer ir às aulas, apetecia-lhes fumar um cigarro sem que ninguém soubesse. Dois desses alunos, vamos chamar-lhes João e Tiago, tiveram uma aventura arrepiante há mais de 20 anos aqui neste local. A tarde de traquinice transformou-se no susto de uma vida para os dois amigos.
Antes havia aqui um moinho, e esse moinho diziam que era assombrado, eventualmente pela alma do moleiro que ali vivia. Quando ele saiu dali, mais ninguém se ocupou do local e passaram a haver histórias, no mínimo estranhas, relacionadas com o sobrenatural. Nesta escuridão não se vê rigorosamente nada, mas fica sempre a sensação que algo ou alguém está perto de nós. Talvez um animal, talvez o vento. Bem, já nos fartámos de andar e não encontramos moinho nenhum. De qualquer das maneiras, sabemos que os dois adolescentes que vieram fumar para aqui, em vez de irem para as aulas, contam terem sido agredidos por uma entidade misteriosa. Não viram ninguém, apenas sentiram os golpes, sentiram as pancadas. Ainda hoje se questionam se alguns amigos que também vinham para aqui fazer gazeta terão passado pela mesma experiência. Eu vou-me pôr a andar daqui. Os dois amigos saíram do local a correr e só pararam já no meio dos prédios. Ficaram com tanto medo que, entre eles, nunca mais falaram do assunto. Quanto a nós, não acreditamos em bruxas, mas que elas existem, existem. Permitimos-nos, pelo menos, duvidar, depois deste ruído inesperado que ouvimos, já depois de regressar à estrada de terra batida. Sem lanterna ou com lanterna? Com lanterna. É o microfone. Está a fazer feedback. O quê? Está aqui ao pé. A coluna é na cena. Depois do ruído da câmara, o alívio do jornalista e do repórter de imagem. Por hoje, chega de assombrações. Ai, um fantasma chamado Feedback! Nunca tinha visto um fantasma chamado Feedback. Muito engraçado. Não, eles são afoitos, mas parvos não são, vieram. Mas isto ficamos, quer dizer, nós vamos andando, não é? Mas fica-se sugestionado um bocadinho, não é? Exatamente. Tem hoje uma ideia um bocadinho diferente do que é o mapa do país, Vanessa? Ah, sim, claro, com certeza. E até porque é curioso utilizar a palavra mapa, porque as histórias, o contexto delas é diferente de região para região. Quais são as diferenças? Transparece um bocadinho da história dos locais, das raízes. Por exemplo, ao sul temos muito mais histórias relacionadas com a ocupação árabe. As mouras encantadas, Exatamente. as fadas dentro dos poços, não é? As histórias de casas assombradas de pescadores, de gente ligada ao mar. Está certo, que isso é a vivência Claro, local. claro. Mas julguem, então, estão preparadas? Estão preparadas? Ai, aqui, quando ouviram o ruído do feedback, ficou toda a gente aqui em sentido na plateia. Portanto, vamos para a próxima visita. Preparada, Vanessa? Vamos então. Então, a próxima visita foi feita de dia. Simplifica bastante as coisas. Mas, pelos vistos, nem esse local deixa de ser aterrador. Veja. A maravilhosa paisagem da Praia das Maçãs, em Sintra, esconde uma história de bruxaria e assombrações. O cenário é o Casal das Três Marias. Há pouco mais de 15 anos vivia nesta casa uma mulher com 3 filhas adolescentes, todas elas de nome Maria. Ana Maria, Joana Maria e Teresa Maria. Consta que esta mulher, a proprietária da casa, se envolvia em rituais satânicos, em práticas de feitiçaria, que alegadamente mais tarde acabariam por lhe destruir a família. Qualquer ruído provocado por madeiras soltas nesta casa parece encerrar um segredo. Mas a verdade sobre o que aqui terá acontecido provavelmente nunca virá à tona. Ora, dizem os vizinhos que a proprietária desta casa se ausentava com frequência
Ia para a zona de Sintra para as suas práticas de feitiçaria. Nessas alturas deixava as filhas em casa, 3 belos adolescentes, segundo consta. E consta também que elas não tinham possibilidade de sair. Consta ainda que as forças do mal, a determinada altura, já não se contentavam com o convívio com a mulher mais velha da família e que começaram também a importunar as mais jovens. As meninas, que antes eram cobiçadas pelos rapazes da região, passaram a ser vistas com receio e desconfiança. Os infortúnios começaram a abater-se sobre a família e começaram a abater-se sobre as Três Marias. Ora, quem passava aqui à frente com frequência diz que costumava ouvir gritos arrepiantes. Diz que os espíritos malignos estavam aqui em casa. Ora, a proprietária pegou nas Três Marias, procurou um novo pouso, desapareceu. Nunca mais ninguém a viu. Nunca mais se soube da mãe e das 3 adolescentes. A casa hoje está abandonada e está completamente degradada. Diz o povo que também há demónios e que mais ninguém conseguirá aqui viver. A casa está à venda. Está. É capaz de ser uma pechincha. A casa está à venda, que eu vi ali o sinal de... Estava ali um... Sim, sim. Portanto, isto é capaz de ser uma pechincha. Deve ter muita gente lá dentro, se calhar. É alguém que fica logo com uma multidão em casa. Mete respeito. Mete, sim, senhor. Mete respeito. Portanto, deu uma sensação que a Vanessa, daquilo que fez do seu trabalho aqui do livro, andou aqui muito à volta de algumas histórias de Lisboa, não é? Exatamente. Portanto, há aqueles hotéis abandonados, não é? O hotel do Mochito. Mochito, no Seixal. O que é que se passa nesse hotel? Esse hotel também aparece em vultos. Parecem vultos ainda? Aparecem vultos num determinado quarto. Um quarto que, curiosamente, está todo com as paredes todas negras, ao contrário dos outros. Há alguns anos, portanto, após o 25 de Abril, esse hotel foi ocupado e ali foi constituída uma creche comunitária. Dos relatos, portanto, e esta investigação partiu desses relatos de muitas crianças que frequentaram a creche, que funcionaria contiguamente a esse edifício. Muitas crianças dizem que o acesso ao piso superior estava vedado e que tinham indicações das educadoras, dos professores, para que não subissem ao segundo andar, porque lá aconteciam coisas estranhas. Algumas dessas pessoas que cresceram, continuam a viver ali naquela zona e dizem que ainda hoje se ouvem realmente passos, ruídos e vultos. Estou cheia de vontade de fazer as neiras. De meter o nariz nestes sítios. Bom, o Luís é um rapaz cheio de coragem e saiu dali do Monte da Tapada a correr. Bom, Vanessa, gostei muito de ter cá. Temos então as histórias de um Portugal assombrado. Eu acho que esta de facto eram livros que faltava, porque há muita coisa sobre tradição oral, há até algumas coisas sobre mitos urbanos, mas casas assombradas, fantasmas legítimos, gritos pela noite, encontros com o demo, não tínhamos nada. Portanto, agora sim está o relato feito. Um aplauso para a Vanessa. Muito obrigada. Obrigada. Histórias de um Portugal assombrado. Para ler, sabem como? À noite na cama, no escurinho, assim com a lanterna, assim, que é para... Portanto, já sabem. E agora para desanuviar e pôr tudo lindo e luminoso, 50.500 euros. Ah, pois. Ora, não chega...